Boa noite, meus queridos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa casa, a nossa casa, a casa de todos vocês, a casa do nosso querido mentor e irmão Moacir, que com tanta alegria e com tanta satisfação abre suas portas para todos nós. Hoje trazemos, com a proposta de palestra, o nosso querido irmão Fernando Pereira, da Federação Espírita Pernambucana, trazendo o tema, o poder da fé. Vamos agora fazer a nossa prece, vamos acalmar os nossos corações, vamos preparar o nosso entendimento para o que será ministrado aqui nessa noite. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, espiritualidade maior, queridos irmãos ceareiros dessa casa, agradecemos imensamente essa oportunidade de aprendizado na seara do Mestre Jesus, que hoje aquilo que será ministrado possa calar fundo em nosso entendimento, que possamos absorver o máximo e utilizar todo esse conhecimento para o nosso desenvolvimento moral, para o auxílio ao nosso próximo, para o auxílio ao nosso planeta. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que o Senhor nos abençoe, proteja o nosso irmão que fará uso da palavra, lhe dê a inspiração, lhe dê a intuição necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja. Passo a palavra agora ao meu querido irmão Fernando. E sejamos todos em paz, com saúde e felizes. Com alegria que a gente retorna aqui à nossa casa de oração, de trabalho, de estudo, para nessa noite, como sempre digo, toda vez que a gente vem à casa espírita, a gente vem para a sala de aula. A doutrina espírita, ela tem uma característica que lhe é toda especial. O espiritismo nós vamos compreender se estudá-lo. E o estudo é a técnica da compreensão e da aplicação daquilo que a gente aprende, de acordo com as nossas necessidades. Então é fundamental que a gente compreenda, porque a importância do estudo espírita é que ele deve caber no meu entendimento, como eu compreendo. E é a partir dessa compreensão que a gente vai se modificando gradativamente, pouco a pouco. Não adianta se tornar santo porque assistiu uma palestra. O importante é a gente compreender que nós temos imortalidade para aprendermos. Somos todos imortais. A gente troca de roupa de vez em quando. Ou seja, quando a gente desencarna, nós utilizamos outra vestimenta. Mas somos imortais. E aquilo que a gente aprende, e o aprendizado requer aplicação, é por isso que a gente sofre, tem muitas dores, tem muitas tribulações, porque a gente não faz aquilo que nos é ensinado. A prática é importante. Quando Jesus vem orientar-nos através do Evangelho, ele não exige que a gente pratique, mas ele diz assim: olha, é preciso que você doe com uma mão para que a outra não veja. E isso a gente só faz se praticar. Caso contrário,
a gente vai procurar selecionar, seletivizar a quem a gente vai fazer o bem. E na hora de escolher entre dois, a gente pode dizer assim: eu não vou fazer para esse não, porque esse aqui eu já sei como é. Para esse aqui não tem jeito. E não foi assim que Jesus ensinou. Não é assim que os benfeitores espirituais trazem as suas atenções, trazem o seu entendimento. Porque, como seres humanos, e mais especificamente ainda, espíritos de terceira ordem, que estão encarnados num planeta de provas e expiações, nós só aprendemos por repetição. Tudo que a gente sabe foi repetido e repetido e repetido várias e várias e várias vezes. Tanto é assim que as nossas aflições acontecem por conta das repetições anteriores. E por fazer parte praticamente de um automatismo, fica difícil a gente se libertar desse processo repetitivo. Mas não é impossível. É necessário que a gente utilize realmente a vontade para aprendermos. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse tema, o poder da fé. Talvez a ferramenta mais importante que Jesus trouxe para nosso conhecimento. E que com o passar do tempo, nós entendemos que a fé era algo inalcançável, que só poderia existir para os espíritos de elevada escola, que estavam em patamares evolutivos muito altos. E nós aprendemos com Jesus, com os exemplos de Jesus, que a fé é algo que pode ser conquistado, utilizado e aplicado agora, num planeta de provas e expiações. Quando a gente dá uma olhada nos ensinamentos de Jesus no Evangelho, praticamente nós não vamos encontrar nenhuma passagem do Mestre em que a fé não tenha sido relacionada, em que a fé não tenha sido exibida. Todas as curas, todas as movimentações que modificaram alguma coisa em redor daqueles que seguiam Jesus, toda vez ele disse: a tua fé te curou. Todos. E tem uma passagem que é muito típica, muito característica para o nosso aprendizado inicial. Há uma passagem que Mateus nos relata, em que Jesus manda os apóstolos, alguns apóstolos, e eles andavam sempre em conjunto, para uma determinada localidade onde tinha uma pessoa que necessitava ser tratado, ser curado de uma enfermidade. Os apóstolos vão e não conseguem promover a cura, nem a modificação necessária para aquela família, para aquele indivíduo, para aquela situação. Quando eles retornam, o pai daquele enfermo vem junto e já vem reclamando, né? Já faz a reclamação. Diz: Senhor, mandaste teus apóstolos lá, foram lá em casa e não fizeram nada. O menino continua doente. Ele tem uma espécie de doença que naquela época se chamava de lunático, né? Era um indivíduo que tinha um processo epiléptico e quando caía podia se machucar no fogo, na rua, na água, e eles não curaram meu filho. E Jesus até faz uma ligeira repreensão ali: poxa, mas vocês não conseguiram? E trata de curar aquele enfermo.
Jesus faz o seu trabalho e o enfermo é curado da doença. E aí surge logo em seguida a lição para os apóstolos, porque Jesus sai do meio da rua, como se diz, do meio do povo que não podia aprender naquele instante tudo o que ele estava ensinando, e é por isso que na casa espírita você não vê milhares e milhares de pessoas. As pessoas que vêm à casa espírita já denotam um senso de conhecer as coisas mais aprofundadamente e que serão capazes de fazer a modificação da vibração do nosso planeta, para a gente sair das provas e expiações e partir para a regeneração. Os apóstolos, amiudamente, num círculo mais fechado, fazem o seguinte questionamento: por que não podemos nós expulsá-lo? O jovem que era enfermo da epilepsia tinha um espírito obsessor tomando conta dele. E os apóstolos não conseguiram expulsar aquele espírito. E perguntam a Jesus no privado: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito sofredor daquele jovem? E Jesus dá a resposta clássica que todos nós conhecemos, né? Por vossa falta de fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha: passa daqui para lá, e ela passará, e nada será impossível. E não é erro de tradução, não. Jesus diz isso literalmente, em uma reunião fechada, ensinando aos apóstolos: nada é impossível para aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda. E olha que o grão de mostarda é pequenininho, né? O que Jesus estava ensinando naquele instante é que você não precisa ter a fé capaz de absorver todo o universo. Basta ter a consciência da fé em você mesmo, e já será capaz de fazer muita coisa. Um exemplo clássico de fé tem um sensitivo que a gente chama na parapsicologia de paranormal, ou um agente psi, na época de Kardec, chamado de Didi Holme. Era o Daniel Douglas Holme. Ele fazia coisas assim espetaculares. Era o terror dos médios na época, porque ele chegava às vezes naquelas reuniões e dizia: não, isso aí que você está fazendo não tem nada a ver com o que você está dizendo, porque nem em transe você está mistificando tudo. Era o terror, Daniel Douglas Home. Mas ele fazia coisas espetaculares. Certa vez, na frente do imperador, lá do Napoleão, lá na sala de apresentação, tinha um candelabro com 60 velas. Essa história da gente dizer: essa lâmpada aqui é de 50 velas, 40 velas, 60 velas. Claro que olhando daqui, eu acho que não tem ninguém com a idade de se lembrar que era assim que a gente comprava, né? Uma lâmpada de 100 velas. Tem alguém que se lembra disso aqui? Porque olhando daqui para lá, eu não vejo ninguém com mais de 25 anos não, tá? No máximo aqui, não sei se é problema da lente, que eu vou até mandar resolver, mas eu acho que é tudo mais jovem do que 25, eu estou dando o máximo. Então, aquele candelabro de 60 velas que estava lá no alto, iluminando aquela sala, Daniel Douglas Home tira aquilo dali com um gesto. Ele não pega, ele só manda sair dali. Chega na frente de todo mundo, o candelabro vira, fica de ponta cabeça, e a chama da vela também vai ficar
na mesma posição. Porque se você pegar uma vela e colocar de cabeça para baixo, a chama vai se inverter, né? Tende a... E ficou tudo na mesma posição. Ele era fora de série, fazia levitação, uma série de coisas. E todas as vezes que se perguntava a Didi Ramo o que era que estava acontecendo, por que ele fazia aquilo, ele dizia: porque eu tenho fé. Porque eu tenho fé. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, porque Jesus está andando sobre as águas, não é? Pedro chega ali: Senhor, me socorre que eu vou beber essa água todinha, se não deixar aqui. E Jesus também pergunta a ele a fé. Então, todas as orientações que visam o componente da fé, elas modificam algo em nosso derredor. E Jesus diz: olha, se tiverdes fé, nada será impossível. Outra passagem importante que o mestre nos traz na sua vivência é naquela passagem do centurião. O centurião manda procurar Jesus porque ele tem um escravo, tem uma pessoa que é muito próxima dele e que está enfermo e está em vias de desencarnar. E Jesus vai escutar o que o centurião tem para dizer. Ele diz: olha, eu queria que meu servo está ali, está doente, e eu não tenho mais o que fazer. Gostaria que ele ficasse curado. E Jesus diz: não, sem problema, eu irei curá-lo. Só que naquela época, em Israel, tem um detalhe: o centurião era romano, era chamado de infiel, de indigno. Era uma pessoa que um profeta, um sacerdote, um religioso não poderia entrar na casa dele. E esse centurião já tinha feito uma amizade grande e já conhecia as peculiaridades do povo de Israel. E ele diz a Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Porque Jesus era considerado um profeta, era o Messias, era o Filho de Deus que ali se encontrava. E como é que ele ia entrar na casa de um infiel, de um gentio? E ele diz: Senhor, eu também tenho pessoas sob meu comando. Eu sei utilizar-me da autoridade. Se eu digo a um dos meus soldados: vai até ali, ele vai. Vem até aqui, ele vem. Faz isso, e ele faz. Vós não precisareis entrar na minha casa. Se quiserdes, o meu servo será curado sem você entrar na minha casa. E Jesus diz ao centurião e aos apóstolos e às pessoas que ali se encontravam, né? Vamos passar porque que ali se encontravam. Nunca vi tamanha fé de nenhuma pessoa aqui em Israel. E diz ao centurião: como dissestes, vai, teu escravo está, teu servo está curado. Tá? Porque é outra característica da fé. Ela transcende ao sensorial. Tá? Quando a gente fala de sensorial, a gente está falando dos órgãos dos sentidos, tá bom? Muitas vezes a gente precisa ver, precisa ouvir, precisa tocar, precisa saber, sentir, ter um conteúdo emocional sobre o que está acontecendo, porque só assim a gente vai acreditar.
E o centurião provou que não há necessidade do censório, basta o comando, porque o espírito, a alma, se encontra no local onde a gente está pensando, e não somente no local onde o corpo da gente se encontra. Eu não sei se aqui entre os frequentadores do Moacir é assim. De vez em quando a gente vai para centro em que a pessoa vem e daqui a pouco está pensando em casa. Poxa, eu abri a geladeira, quando eu fechei, será que a luz da geladeira ficou acesa ou apagada? Será que eu desliguei o fogão quando eu saí e vim para cá? Porque onde você estiver pensando, você estará. E quem comanda o corpo é a alma, não é o corpo que comanda a alma. Então o corpo pode estar até aqui, mas nós estaremos onde o nosso pensamento estiver. Essa movimentação, esse deslocamento, ele acontece do ponto de vista consciente ou inconsciente. Claro que agora, se for sair, já... não vou sair agora não, né? Não vou pensar nisso nem naquilo, tal. Embora depois, quando terminar, se sobrar uma canjiquinha ali, aproveita a canjiquinha que está excelente. Então, o que é que o mestre diz para a gente? Que a gente precisa aprender. E para a gente aprender repetindo, a gente aprende pela repetição ou por repetição. É assim, é a característica do espírito de terceira ordem. Não tem outro jeito. A gente não vai aprender porque leu. A leitura pode ser uma técnica de estudo, pode ser uma técnica de aprendizado, mas você vai ter que passar a leitura por sua reflexão, compreender o que está ali escrito, conformar o seu proceder e praticar. E praticar, para que isso termine sendo um movimento espontâneo. Tão espontâneo, por exemplo, como é piscar o olho. Até agora ninguém sabia que estava piscando o olho. Agora está todo mundo sabendo que... né? Porque o pestanejar é algo tão espontâneo que você não precisa mais pensar para molhar o globo ocular. Não precisa. Porque você repetiu isso tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Você não precisa refletir sobre isso. Da mesma forma, somos nós. A gente só aprende a fazer a caridade praticando o bem. E tem que praticar mais muitas e muitas vezes, até que isso se torne espontâneo. Assim também é o processo da fé. E a fé me dá, como disse Jesus, esse poder de fazer algumas modificações. Quando a gente vai trabalhar com a fé afirma no meio de todas as negações. As pessoas podem dizer, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, mas se você tem fé, dá certo. Acontece. A fé não deixa o indivíduo na contramão. Não vive de comprovação de fatos. A fé realiza. Nós vimos os exemplos de Jesus. São reais. Eu não vou precisar perguntar se vai ser assim, se vai ser desse jeito. A fé não tem dúvida. Quem tem fé jamais duvida. Mas preste atenção. A dúvida que gera é a dúvida que pergunta se não existe algo mais além. E não a dúvida que nega. A dúvida que nega mata. Aquilo que diz assim, poxa vida, para que é que eu venho para isso? Vou fazer o quê? Para que é que eu vou tomar água fluidificada? Isso não serve de nada. Essa dúvida mata. Essa dúvida não
faz a pessoa evoluir. Mas quando você pergunta, será que só existe isso sobre o tema que eu estou aprendendo agora? Será que tem mais coisas para aprender? Essa é a dúvida que amplia. Dizia Buda assim: o ser que deixou de duvidar, deixou de existir. Porque é a dúvida que leva o indivíduo a buscar mais coisas. Que é uma frase típica da dúvida, que é aquela de Sócrates: eu só sei que nada sei. Tá? Isso é uma dúvida cruel, como se diz. Como é que eu sei que nada sei? Então eu preciso saber alguma coisa. Para você procurar saber mais e mais além, é necessário você compreender a ignorância que tem. Quanto mais compreensão eu tenho da minha ignorância, mais anseios eu tenho de buscar o conhecimento. O grande problema, o estanque, o que para, é quando eu digo eu sei disso. Ah, disso aí eu sei muito bem. Quem estudar o Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos, já estudei, já sei de cor e salteado. Já sei disso. Essa mata. Porque quanto mais a gente estuda, mais aparecem as coisas para a gente estudar. Maior a clarificação, maior a clareza, melhor os detalhes que nós não víamos até então, porque a nossa consciência era outra. Então a fé age sempre, está sempre, o indivíduo que cultiva a fé está sempre pronto para a ação. Não espera, você devia fazer isso aqui. Não, mas eu não tenho condição de fazer isso, não. Você nunca se prepara para as coisas que poderão vir. Isso quem tem fé. A fé é a mais elevada característica para a gente combater o medo. Um dos nossos grandes problemas é combater o medo. Uma das coisas mais complicadas que nós vemos em nossas andanças é o medo que as pessoas têm de serem felizes. É o medo que as pessoas têm de matarem os seus demônios. Dizia um amigo nosso de estudo: tem pessoas que não matam os demônios para os anjos da guarda não desaparecerem. Como é que é? Não entendi. Tem pessoas que preferem continuar doentes e doentes e doentes. Não querem ser saudáveis nunca. Mas por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa ali: está precisando de alguma coisa, olha, eu estou aqui para lhe servir, olha, você tem que fazer. Não, olha, não faça esforço. Se na cabeça daquele indivíduo, se ficar curado, não vai aparecer mais ninguém para dar lá uma tapinha, para perguntar se está bem, se está precisando de alguma coisa. Então, os anjos das guardas vão desaparecer se meus demônios morrerem. Isso não acontece quando a gente começa a conquistar a fé. O medo vai desaparecendo gradualmente, sem, como se diz, medo de errar. É importante que a gente perceba que na fé a gente precisa compreender o que significa. Normalmente a fé está trabalhando-se como se fosse algo apenas da religião. Trabalha-se o ambiente da fé como se fosse algo apenas voltado ao processo religioso. E dentro do processo religioso, dentro dos níveis da religião, você tem fé em dogmas. E os dogmas, eles são extremamente complicados. Porque os dogmas são artifícios utilizados para impedir o indivíduo de pensar, de raciocinar, de buscar uma clareza,
de compreender algo. Por exemplo, eu jamais vou estudar o Espiritismo se não tiver crença em Deus. Mas só isso. Eu preciso ter crença em Deus, na existência de um princípio criador, num princípio que é o início de todas as coisas. E Jesus nos ensina que essa crença, ela deve ser consolidada na prática. A crença da existência de Deus, ela não pode ser meramente algo circunstancial. Porque a crença em Deus tem que revelar o amor incondicional. E ele diz assim, olha, para amar a Deus, você terá que amar o próximo como a você mesmo. Em outras palavras, ele diz que se você não tiver amor internamente, se você não tem amor dentro de você, você não acredita em Deus. Você está dizendo meras palavras, até para ficar de bem na fita com aquelas pessoas. Porque se você tem amor, você tem que aplicar o amor que você tem por você ao próximo. E quando Jesus fala de próximo, ele não está falando em matemática, ele não está falando de aritmética. Porque, por exemplo, quem está mais próximo de mim agora é o irmão dirigente. Mas quando Jesus fala no próximo, ele quer dizer aquele que necessita, o que se dispõe à prática da caridade. É aquele que está ali para que a gente possa fazer o bem. E uma coisa que a gente já aprendeu, que é de muito antigo e que a gente continua fazendo ainda hoje, que é da época lá de Moisés ainda, primeiros de casa. Não é assim que a gente aprende? Primeiro a gente ajuda os de casa. E desconhecemos completamente o Evangelho. Imaginem só, agora dia 29 foi aniversário de Bezerra de Menezes, né? Vocês imaginem só se Bezerra só fizesse para os de casa. O exemplo de homem de bem no Brasil. O exemplo entre nós da fé. E trabalhava em prol do próximo. Como Jesus ensinava. Como Jesus ensinou. Como o mestre ensina ainda hoje. Então, a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, é nos livrarmos do automatismo. Porque qual é o dia melhor que tem na vida da gente? É o dia de hoje ou de amanhã? Tomara que seja o de hoje, porque a gente só usa o de ontem. O dia melhor que aconteceu é o dia de ontem, porque ontem eu já passei por ele. Quando a gente deveria utilizar-se do dia de hoje, não é? Porque é hoje que eu preparo o meu futuro. O passado acabou, mas nós, por repetição, estamos presos ao passado. Então a gente traz, no momento atual, dores, agonias, sofrimentos, constrangimentos que já passaram, que a gente não consegue se libertar. A gente não consegue se libertar porque nós não conseguimos ainda a fé do tamanho do grão de mostarda. Quem anda com fé sabe que o momento é hoje, é agora, e que amanhã será consequência de hoje, não do de ontem. Ontem não volta mais. Nós é que às vezes perpetuamos esse momento, né? O conceito de fé vai depender do nível evolutivo de cada pessoa.
E num planeta de provas e expiações, os níveis são os mais diversos, do mais simples ao mais do leigo ao pós-doutor. Eu trouxe 4 conceitos que dá para abranger um bocado de gente. São vários conceitos, mas 4 para a gente trabalhar mais especificamente. O primeiro conceito: fé como acreditar. Existem pessoas que acreditam em tudo que outra diz, sem questionar, sem pestanejar. Quem? Fernando disse isso? Então é verdade. Acredito piamente. Não mudo nada. Essa fé recebe o designativo, comumente, de fé do crente. E é muito utilizada em determinadas rodas sociais e religiosas por aí afora. Você tem que acreditar e pronto. Não pergunte mais nada sobre isso. Porque se você questionar essa crença, tem até algumas pessoas que dizem: o Satanás pode tomar conta de você. Então é a fé do simplório, do simplista. Apresenta algum conceito de fé? Sim, porque está na base lá do acreditar. Mas é importante que você vá para outros níveis, como por exemplo, a fé como emoção. Tem pessoas que vêm no Moacir pela primeira vez: puxa, vou ficar aqui, não vou sair mais daqui, vou trabalhar, se tiver campanha do quilo eu quero trabalhar, eu quero participar da biblioteca, olha, eu quero varrer o centro, eu quero fazer isso e aquilo, eu quero fazer todo, porque eu, olha, me emocionou demais, eu me senti tão bem aqui. Aí de repente tem um trabalhador do centro que diz uma coisa que a pessoa não gosta, acabou, não vou mais para ali não presta, porque tem fulano e não sei o que lá. Então, aquela emoção que levou o indivíduo a querer praticar o bem constantemente, a ficar num trabalho constante de progressividade, desapareceu completamente por conta de um único atropelo, porque não estava ligado diretamente a mim. Então, essa fé da pessoa que oscila, uma vez está lá em cima, outra vez está lá embaixo, e não sabe para onde vai, nem onde quer chegar. Outro nível de fé que a gente pode analisar é a chamada fé, que a gente traduz como certeza ou como confiança. Essa já é uma fé da pessoa mais intelectualizada, que já experimentou, que já leu, que já estudou, que sabe como a gente faz na química, no laboratório de ciência. Se eu juntar um ácido com uma base, eu tenho certeza que vai dar um sal. É fé daqueles que dizem assim: olha, isso aconteceu comigo, viu? Não vá por aí não, que já aconteceu comigo e vai acontecer com você. É uma fé que até no meio da ciência, às vezes na academia, se diz: isso que você está dizendo como cientista, é necessário ter muita fé para acreditar nisso. Não, mas ciência não tem nada a ver com religião, a fé é negócio da religião. Mas todas as vezes que a gente tem internamente um nível de certeza X sobre algum acontecimento, sobre algo que já experimentei, isso é traduzido como fé. Não tem como não. E um outro nível de fé, num patamar mais alto, é o fé que a gente chama de fidelidade. É a pessoa que está conectada aos princípios, às essências, que sabe qual é a fundamentação, que tem certeza de que é espírito. Porque uma das coisas mais complicadas que a gente pode ter para trabalhar conosco mesmo é não entender que nós não somos o corpo que a gente tem. Mas como é que eu vou saber que não sou o corpo que eu tenho?
Se tudo que você faz é voltado para o corpo, é claro que você tem o corpo como sempre primordial. E o corpo não é a essência, porque carne não pensa. O condutor do corpo é o espírito. Não é o corpo que conduz o espírito. O corpo é um veículo para que eu possa aprender a minha individualidade. Eu não sou o corpo que eu tenho, mas através do corpo eu posso transcender a essência, que é o ser inteligente da criação, que é chamado de espírito e que é imortal. O corpo perece, tá? O corpo chega ao fim quando a energia vital acaba. O corpo vai se reestruturar até chegar às partículas essenciais da natureza. Então, quem passa para que tem o conhecimento dos princípios, das essências, ele não faz somente o trabalho, não faz somente não só diz, ele participa do ser integral, do ser que consegue reunir-se com a matéria, sem ser da matéria, e unir-se ao espírito. Sabe que nada precisa desejar, sabe também que nada precisa rejeitar. Ele está livre das posses, mas pode ter todas as posses. Ele sabe que do mesmo jeito que reencarnou, vai desencarnar. A essência do momento da encarnação deve ser a mesma essência da desencarnação, com um detalhe: ao desencarnar eu vou levar alguns tesouros conquistados durante essa fase. Então a fé como fidelidade, ela está um pouco mais acentuada no ramo do conhecimento do próprio indivíduo. Mas ainda tem outro detalhe: a fé necessita de uma base. A fé não é somente algo abstrato, não é algo meramente metafísico, que está fora da realidade. Com certeza não. A fé necessita de uma compreensão. Embora eu possa dizer que a fé é acreditar, embora eu possa dizer que crer é ter fé, mas eu preciso dessa compreensão. Eu preciso dessa base. E é essa base, tá? Como disse Jesus, nos primeiros momentos, no essencial, no princípio, é suficiente para fazer coisas extraordinárias, não fora das leis de Deus, mas dentro das leis da natureza. É importante que se faça essa compreensão. Diz Tiago lá no Evangelho, algumas traduções mudam, mas o que está mais próximo do que foi escrito lá em aramaico, em grego, é esse daqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Não é comum a gente dizer, eu tenho fé em Deus, não é assim? Não é comum? Eu já ouvi isso muito. Tenho fé em Deus. Tem fé em Deus? Tenho. Tem raiva das pessoas? Ou se não tem, então não tem fé em Deus. Porque a fé não me leva a esses desníveis. A fé não me leva aos vícios. Pelo contrário. Porventura a fé pode salvar o indivíduo que não fez algo? O que é que a doutrina espírita nos ensina? Que a salvação está na caridade.
E a caridade, o que é a caridade? Se não o exercício constante de fazer o bem, de fazer o bem, de fazer o bem. E não somente, porque a gente não aprende a fazer caridade somente lendo as obras de André Luiz, ou as psicografias de Chico Xavier, ou o Pentateuco que Kardec trouxe para a gente. Assim também é a fé. Se não tiver obras, se não tiver realização, é morta. Ou seja, é um mero passatempo daquilo que a gente fala para os outros ouvirem. Então, a prova da fé são as obras. E aí vamos rever, por exemplo, as obras que Jesus nos mostrou. Curou os cegos, leprosos, multiplicou os pães, andou sobre as águas, curou a mulher que estava sangrando, a fazia não sei quanto tempo, e nem precisou saber que era ela, né? Lembram-se daquela senhora que disse: eu não preciso dizer nada, basta tocar nas vestes dele que eu vou ficar curada. São obras, são realizações, porque é uma característica da fé que a gente precisa compreender. A fé modifica a realidade. A fé modifica a realidade. Quantas pessoas estão desenganadas com câncer linfático, final de vida, já com um termo já assinado, dormem no outro dia, não tem mais nenhum sinal de uma célula em metástase. Desapareceu completamente. Modificou ou não a realidade da pessoa? E a realidade se apresenta para todos. A realidade não é um fenômeno mediúnico, subjetivo. A realidade é um fenômeno que aparece para todos nós. Toca diretamente o sensorial. Toca diretamente o sensório. Então modifica o sensorial. O problema às vezes é que a realidade não é apenas o que a gente percebe. A realidade, ela não é somente as coisas sensórias, o tátil. A realidade é algo também que a gente não percebe. Quando eu falo do perceber, eu estou falando no sentir do organismo, no sentir orgânico. Quando a gente sonha, a gente está usando qual é o corpo para sonhar? O corpo do sonho é o mesmo que está dormindo? Não é não, né? Eu posso até usar o corpo no sonambulismo, mas quando a gente está no estágio sonambúlico, a gente não traz a relação daquilo que a gente fez, porque ele não passa diretamente no estado sensorial. Ele passa num nível que está extracerebral, tá? O sonambulismo, de fato. Não o sonambulismo daquele que vive se mexendo para lá e para cá na cama, porque quando a gente está num sono mais aprofundado, que é o chamado sono de movimentos rápidos, que fica com o globo ocular se deslocando para lá e para cá, esse sono, nesse sono, com certeza nós estamos sonhando. E o corpo está na sua posição mais parada. Então, a realidade, ela não é só a visível, ela também é invisível. Porque a conquista desses movimentos, ele vem do espírito para o organismo. Isso por conta da nossa capacidade ainda de interagirmos só diretamente com o corpo. O movimento sensorial é orgânico, 100% orgânico. Desencarnado, eu não vou precisar de olho, nem de ouvido, nem de boca, eu não vou precisar. Porque o perispírito contém todos esses órgãos e mais
alguns que a gente não conhece ainda. Tá? Então, tudo que julgamos constituir uma realidade, tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente sente, está na nossa limitação de perceber. E aí o perceber não é fazer um juízo crítico sobre. Porque disse um pensador antigamente de que é impossível se pensar naquilo que não se conhece. Aí da última vez que a gente esteve aqui, eu até citei um nome que eu estou vendo algumas pessoas que não estavam da outra vez, eu vou repetir só para... Quem estava da última vez já sabe, aí não precisa dizer nada. Mas quem não estava, por exemplo, quem é daqui que sabe o que é Drosophila melanogaster? Drosophila melanogaster. Quem sabe o que é, já percebeu. Já tem a condição da percepção, já sabe o que é. Mas quem não sabe não consegue pensar em absolutamente nada. Pode até fazer umas conjecturas, né? Isso deve ser dor de estômago, né? Ou não, é o nome daquela pedra que está caindo ali, o meteoro, não sei de onde se colocou. Você pode até fazer um montão de conjecturas, mas não tem a percepção, porque você não conhece. Porque a realidade, na verdade, ela é criada por nós. Enquanto a gente não perceber a realidade, ela não se modifica. É aquela história, por exemplo, quando a gente está namorando uma pessoa e alguém chega e diz: rapaz, não continua com esse namoro não, que esse fulano, essa fulana... Mas por mais que lhe alertem, você não percebe, porque você está num nível de não percepção. Só depois que você desperta, que passa pela situação, rapaz, me falaram tanto que não ia dar certo, eu não sei porque não acreditei da primeira vez, tal. Porque o nível da percepção é uma criação de uma realidade que é somente minha. Só depois é que eu vou me inteirar, que eu vou perceber, é que eu verifico essa condição. Então a gente precisa aprender cada vez mais nesse nível. Não há montanha que resista a quem tem fé. Nada é impossível àquele que crê. Nada. Aí é onde está o poder, na verdade, da fé. Não só de me transformar, mas de transformar todos aqueles que me cercam. E não é uma característica que Jesus disse: olha, só quem tem, somente eu. Porque eu vim de outras paragens, eu não tenho nada a ver com esse planeta de provas e expiações, vocês são espíritos inferiores, não estou ensinando isso, mas não é para agora não. Pelo contrário. Todas as passagens do Mestre foram produzidas, trabalhadas, ensinadas para habitantes do planeta de provas e expiações, para o processo de evolução do indivíduo e o processo de evolução moral. Claro que quando a moral se eleva, o organismo que leva essa entidade moral também se aprimora. Os benfeitores dizem que no planeta de regeneração a gente vai estar completamente diferente. O corpo será melhor, mais fácil, mais sutil, mas não quer dizer que não pese menos não. A gravidade vai permanecer a mesma. A estrutura orgânica vai ser mais fácil para a gente trabalhar aquilo que a gente pensa e aquilo que o corpo reflete na realidade, tá bom? Então, quem meditar profundamente nessa fase, nada é impossível àquele que crê. Quer interprete a fé com qualquer daqueles níveis. De acreditar, de uma emoção, de uma certeza, de fidelidade. Mesmo que esteja em patamares culturais, intelectuais diferentes.
A expressão é uma só. É preciso ter o início, como disse Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Os exemplos são os mais diversos. Porque intimamente, gente, mesmo no organismo desse que a gente tem ainda, meio pesado, aquela coisa toda, nós temos todos os elementos, todos, para transformar a doença em saúde. Embora algumas pessoas tenham a sua saúde quando passam por determinadas doenças. Mas o que é isso? Olha, a natureza trabalha em prol da nossa felicidade. Às vezes nós estamos num patamar de repetição, e a natureza diz: muda, precisa mudar, troca de sintonia, vai para outra, na linguagem mais moderna, vai para outra vibe, não é? Vá noutra e a gente não vai. Então é necessário às vezes que se toque, porque na maioria das vezes a gente vem aqui porque a dor foi grande, não é? Bateu, mas doeu muito. Aí eu vou ter uma noção de que tem que fazer alguma coisa, e eu posso dizer-lhes, meus irmãos e minhas irmãs, com certeza, onde mais dói em você, é aí que você precisa se modificar. Onde for mais complexo, é aí que você precisa se modificar. Porque a natureza está te mostrando: muda. Muda. Não é impossível mudar. É necessário querer. Porque é preciso ter vontade. A fé é acionada pela vontade. Embora a vontade possa ser consciente ou inconsciente. A vontade é a realização de uma mente condicionada. Mas por que a mente é condicionada? Repetindo, nós, seres encarnados num planeta de provas e expiações, aprendemos por repetição. E o condicionamento vem da repetição. Então, se eu aprendo a fazer as coisas, se eu aprendo a sair do automatismo e vou partir para a exponencialidade espontânea, porque a espontaneidade tem que ser exponencial mesmo, porque eu tenho que controlar essa espontaneidade. É o processo do aprender, do repetir o aprendizado, de fazer com que isso seja diferente, não só para mim, porque eu só consigo modificar a luz em meu derredor se ela estiver brilhando dentro de mim. Se a luz estiver brilhando fora, vai ter sombras em meu derredor. Então, esse processo dessa modificação, o processo de conhecer a frase, de senti-la internamente, de tê-la no meu consciente, de fazer com que esse consciente junte-se ao sentimento, é razão e coração juntos, é que vai fazer toda a diferença. Não só para mim, como para todos aqueles que me cercam. A fé, diz Joana de Ângeles, lá nesse livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, é força que se irradia como energia operante, e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, diminuir as resistências que se opõem à marcha do progresso. Eu consigo conviver com meus irmãos e aí compreendê-los como eles são, assim como eu gostaria que os outros me compreendessem. Porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas é que fazem um esforço danado para conviver com a gente. A gente é nem que não consegue ver.
Às vezes a gente diz, olha, se não fosse fulano, se não fosse fricano, se não fosse assim, se não fosse daquele jeito, a minha vida seria outra, eu seria feliz. Pode ter certeza que não é assim. Lembram-se da Drosophila melanogaster? Embora não saiba o que é, mas eu vou fazer exatamente o contrário. Como é que eu sei que uma pessoa é chata? Fica fácil de responder? Por que fica fácil de responder? Porque na hora que eu digo que uma pessoa é chata, o chato está sendo eu. Está dentro de mim, eu sei, eu conheço. Eu passei por isso. Está na minha consciência, no meu inconsciente. Essa é a grande dificuldade. Aquilo que está dentro de mim se exterioriza espontaneamente, gente. É somente a gente ver se a nossa espontaneidade está sendo voltada para o bem ou não. E não adianta utilizar-se de situações virtuosas. Olhe, minha irmã, eu sou uma pessoa muito sincera. E vou lhe dizer com toda sinceridade, você não presta, não vale nada. Isso não é sinceridade. Virtude não produz mal. Um processo virtuoso não pode traduzir maldade para ninguém, constrangimento, nem sofrimento para ninguém. Pelo contrário, a virtude é uma ação que produz as coisas boas, que faz com que o outro se acalme, se tranquilize, que mude o nível de raciocinar, de relação. É importante que a gente compreenda esse nível. Posso passar mais 5? Mais 5 minutinhos, tá bom? Então, veja que a nossa fé, acionada pela vontade da gente, vai fazer com que a gente se liberte de muitas coisas que a gente colocou na mão dos outros, quando na verdade são os outros que estão fazendo aquele esforço grandioso para conviver com a gente. E a gente não percebe. E a gente não percebe porque a realidade nossa, aquilo que a gente cria, pode não ser percebido, tá? Pode estar num plano visível e num plano invisível. Que a gente às vezes esconde o invisível quando a gente vai falar mal dos outros. Porque a gente está mostrando às claras que é o outro que não presta, quando na verdade o bom sou eu. Que a minha virtude é falar mal dos outros, não é? E no dia que a virtude for ser comparada ou conhecida como falar mal dos outros, todos nós vamos virar espíritos perfeitos imediatamente, né? Que haja virtude praticada no mundo todo. E na verdade não é assim. Quando a gente está dizendo o que é que o outro tem de ruim, lembrem-se da Drosophila melanogaster. Lembrem-se disso, não esqueçam não. Então, deixe-me ver aqui. Kardec diz para a gente que a fé tem que ser raciocinada, tá? Porque ela vai se apoiar sobre lógica. São bases sensíveis à cultura e ao intelecto do indivíduo. Não pode ser diferente. A fé não pode ser algo que só foi dado para alguns. Que o outro lado, será que nós ainda não compreendemos que todos, indistintamente, foram criados por Deus? Será que a gente não compreendeu ainda? É difícil a gente chegar nessa propositura, que é talvez o ponto mínimo para a compreensão. E aí a gente começa a apaziguar nossas diferenças do ponto de vista de sentimento. O Espiritismo nos diz que a fé tem que ser raciocinada, ou seja, compreendida por mim. Quer eu compreenda a fé como emoção, tá? Simplesmente como acreditar, como fidelidade, mas ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser trabalhada.
Porque o nível mais importante, e a gente vai conhecer essa fé raciocinada, quando a gente viver na matéria sem ser da matéria. Quando a gente viver no mundo sem ser do mundo. Porque se eu aprender a fazer esse nível de relação, se eu entender que eu não sou o corpo que eu tenho, mas eu preciso do corpo para me conhecer, se eu compreender que esse corpo desencarna e virá outro, se eu fizer esse nível de compreensão e não estiver mensurando as coisas que eu posso pegar, se eu compreender que quando eu desencarnar, eu só vou levar aquilo que estiver na minha consciência, e eu posso responder sem medo de errar, se você me disser como é que você pensa, eu digo as doenças que você tem. E são essas doenças, ou são esses pensamentos que irão comigo quando a gente desencarna. É esse modelo. Não pensa que é diferente, não. O pensamento verbal é corpóreo, mas o pensamento extrasensorial, extracerebral, que são as imagens, os filmes, aquilo que a gente na verdade age, esse nos acompanha. São esses que vão. Tá? A fala, ela fica por aqui. Então, por isso que a gente tem que aprender enquanto está com o corpo, enquanto está encarnado, que não é aquilo que a gente possui do ponto de vista da matéria, e analisem cuidadosamente se o que mais nos aflige não são as coisas que estão ligadas à matéria, à vida corpórea, à vida social. É o que mais nos aflige. Se eu aprender, eu vou ter a fé raciocinada, e eu vou fazer parte das ferramentas que os benfeitores espirituais necessitam para a gente ir modificando-se pouco a pouco a relação vibracional do nosso planeta. Sejamos todos em paz, com saúde e felizes.